Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos tratar dos aspectos quantitativos das soluções. Iremos fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo dessa aula. Vamos ao primeiro exercício. Então aqui, ó, calcule a concentração em gramas por litro. Então, a gente tem que prestar atenção nas unidades que estão sendo dadas e que estão sendo pedidas no problema. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas de sal. Isso aqui é a massa do soluto em 300 ml de solução. Isso aqui é o volume da solução. Então, aqui está pedindo para que a gente calcule a concentração em gramas por litro. Concentração em gramas por litro, a gente tem que lembrar que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. O problema pede que calculemos essa concentração em gramas por litro. Então, nós temos que estar com os dados da questão nas unidades de grama para a massa e de litro para o volume. A massa está em grama. Foi dada aqui 60 gramas. Mas o volume não está em litro. O volume está em mililitro. 300 mililitros. E como é que a gente converte de mililitro para litro? Toda vez que precisamos fazer uma conversão de mililitro para litro, a gente divide esse valor por 1000. Então, 300 dividido por 1000, isso é igual a 0,3 litros. Agora sim, estamos com os dados da questão nas unidades que foram pedidas para a questão. A massa em grama e o volume em litro. Agora a gente pode calcular a concentração. Então, 60 gramas de soluto dividido por 0,3 litros de solução. Essa divisão, 60 dividido por 3, vai ser igual a 200 gramas por litro. Então, essa é a resposta para a primeira questão. Então, a resposta para a primeira questão é 200 gramas por litro. Essa é a concentração em gramas por litro. Questão 2. Qual a concentração em gramas por litro? Ó, também semelhante à questão 1. Da solução obtida ao se dissolver em 4 gramas de cloreto de sódio. Então, aqui é o soluto, é a massa do soluto em grama, em 50 ml de água. Opa, a solução então terá esse volume de 50 ml. A gente já viu que para calcular a concentração em gramas por litro, basta que dividamos a massa do soluto pelo volume da solução. Então, concentração é massa dividido por volume. A gente já viu isso aqui, já viu isso em outra aula. A concentração, a gente já tem a massa, que está em gramas, 4 gramas. E aqui, semelhante à questão anterior, o volume está em mililitros, não está em litro. Então, o que a gente faz? A gente, para transformar de mililitro para litro, a gente divide por quanto? A gente divide por 1000. Então, 50 mililitros, isso é igual a 0,05 litros. Toda vez que vamos mudar a unidade de mililitro para litro, a gente divide por 1000. Feito isso, a gente já está agora com as unidades do problema. A gente está com a massa em grama, que é massa
né, a massa do soluto em grama e o volume em litro, agora sim a gente pode fazer o cálculo da concentração. Concentração é a massa do soluto, 4 gramas, dividido pelo volume da solução, 0,05 litros. 4 dividido por 0,05, isso é igual a 80 gramas por litro. Então, vejo que o raciocínio foi o mesmo para a questão 1 e para a questão 2. A gente tinha os valores da massa, que estava em grama, mas os valores do volume não estavam em litro. Eles estavam em mililitro. E as duas questões pediam para que a concentração fosse dada em gramas por litro. Então, como o volume estava em mililitro, a gente precisou fazer essa conversão. E como é que a gente faz essa conversão? A gente divide o valor de mililitros por 1000 para transformar em litro. E foi isso que foi feito nas duas questões até agora. A questão 3 está aqui nos mostrando, né? Um frasco de 1 litro apresenta o seguinte rótulo. E aí tem lá NaOH, hidróxido de sódio, a concentração em gramas por litro e a massa molar do NaOH. Se a massa de hidróxido de sódio dissolvida for 8 gramas, o volume dessa solução será. Vejam, a gente continua trabalhando com concentração em massa, né? Concentração em gramas por litro, só que agora ele está querendo saber o volume da solução. A gente usa a mesma expressão, concentração é a massa dividida pelo volume. Nesse caso, a concentração já foi dada, ó, o valor aqui, ó, a concentração da solução é esse, 20 gramas por litro. Então, a concentração é 20 gramas. 20 gramas por litro. A massa do soluto a gente já tem aqui, foi dada também aqui no problema. A massa é de 8 gramas. Mas nós não temos o volume. É o volume que nós iremos calcular nessa questão. Então, como será feito o cálculo dessa questão? A gente vai usar essa mesma expressão aqui, a concentração é a massa dividida pelo volume. Concentração é 20, então eu boto aqui, no lugar do C eu coloco 20. No lugar da massa eu coloco aqui o 8. E no lugar do volume é o que a gente quer saber. Como a gente resolve isso aqui? O volume está aqui embaixo dividindo, ele vai subir multiplicando. Então vai ficar aqui, ó, 20, que multiplica V. Vai ficar 20V, né? Igual a 8. Quero saber o valor de V. Vou dividir aqui 8 por 20. 8 por 20. O valor dessa divisão será 8 é um número menor que 20, então eu coloco um 0 aqui e coloco um 0 aqui. Pronto. Agora fica 80 dividido por 20, isso é igual a 4. Ou seja, 0,4 litros. Mas, professor, não tem esse valor, não tem essa resposta ali no problema. Como é que eu resolvo isso? 0,4 litros, isso equivale a 400 mililitros. Aqui a gente faz o caminho contrário. Quando a gente quer converter de mililitro para litro, a gente divide por 1000. Quando a gente quer converter de litro para mililitro, a gente multiplica por 1000. Então, 0,4 vezes 1000, isso equivale a 400. Então, 0,4 litros equivale a 400 mililitros. A questão 4. Após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução, então aqui a gente já tem o volume da solução, 200 ml, obtida, continha 58 miligramas de aspartame, aqui a massa do soluto. Qual a concentração
de aspartame no suco preparado. Vejam que todas as opções utilizam a unidade de grama por litro. Então, nós precisamos converter tanto o valor do volume quanto o valor da massa para a unidade que está sendo pedida aqui, grama por litro. O volume está aqui 200 ml. Para transformar de mililitro para litro, a gente divide por 1000. Então, isso equivale a 0,2 litros. E a massa está em miligramas. Quero transformar de miligrama para grama. Como é que eu faço, professor? Para transformar de miligramas para grama, a gente divide por 1000. Então, 58 miligramas, isso é igual a 0,058 gramas. Então, para converter de miligrama para grama, a gente divide por 1000. E eu quero saber o valor da concentração. Pronto, já tenho os meus valores nas unidades que foram pedidas no problema. Veja que todas as opções aqui, todas as proposições estão em grama por litro, por isso que eu fiz a conversão do volume que estava em mililitro, converti para litro. De mililitro para litro a gente divide por 1000 e de miligrama para grama a gente também divide por 1000. Vamos lá agora, a concentração vai ser igual a massa do soluto, que é 0,058 gramas, dividido pelo volume, que é 0,2 litros. Isso será igual a... Vamos lá, vamos tirar esse zero aqui. Então, se eu tirar o zero aqui, vai ficar 0,58 dividido por 2. Isso é igual a 0,58, né? Dividido por 2. Veja que quando eu tirei o zero, passei a vírgula para cá. Então, se eu tirei embaixo, eu tirei em cima. 0,58 dividido por 2, isso é igual a 0,29 gramas por litro. Então, 0,29 gramas por litro. A resposta correta é a letra A. Questão 5. Uma solução foi preparada misturando-se 300 gramas de um sal. Então, isso aqui é a massa do soluto. Ó. A massa do soluto, 300 gramas de um sal, em 300 gramas de água. A água é o solvente. Então, essa é a massa do solvente. Ok? E aí, o que acontece? Vamos agora, considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, então aqui é o volume da solução, 300 ml, o que a gente faz? Aqui, a gente vai colher esses dados da questão, então tem uma massa do soluto, é 300 gramas, ou perdoe-me, 30 gramas. Temos a massa do solvente. Tá aqui, massa solve, 300 gramas. E temos o volume da solução, que é de 300 ml. E o que é que está sendo pedido nessa questão? Está sendo pedida a densidade em grama por mililitro. Então, nós já estamos com os valores nas unidades em que o problema está pedindo, grama por mililitro. A massa está em grama e o volume está em mililitro. Mas como é que a gente resolve
um cálculo de densidade. A densidade, pessoal, é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Quem é a massa da solução? Quem são os componentes da solução? Os componentes da solução são o soluto e o solvente. Então, a massa da solução vai ser a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Logo, a massa da solução é 330 gramas. Enquanto que o volume da solução é 300. Então, 330 dividido por 300, isso é igual a 1,1. 1,1 que? Gramas por mililitros. A resposta correta, então, é a letra D. E por último, nós temos aqui uma questão que fala sobre o título em massa. A gente tem que lembrar que o título em massa nada mais é que a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio. O cloreto de sódio aqui é o nosso soluto. Então, essa é a massa do soluto. E aqui é a massa do solvente. Aqui é o solvente, a água. Solvente e aqui é o soluto. Então, uma solução contém 8 gramas de sódio. Então, botar aqui massa de soluto. Aqui solute. Igual a 8 gramas. E 42 gramas de água. É a massa do solvente. 42 gramas. E aqui a massa do solvente. A massa da solução, a gente sabe que a massa da solução vai ser a soma da massa do soluto com a massa do solvente. 42 mais 8 dá 50. Então, essa é a massa da solução, 50 gramas. E quer saber qual é o título em massa. O título em massa é a massa do soluto, dividido pela massa da solução. Então, o que acontece? Já temos os valores, agora basta que dividamos. Né? O título vai ser quem é a massa do soluto? A massa do soluto é 8 gramas. E quem é a massa da solução? A massa da solução é 50 gramas. Como foi que nós achamos a massa da solução? A massa da solução ela não foi dada no problema, mas como foi dada a massa do soluto e a massa do solvente, a gente acha a massa da solução. A massa da solução nada mais é que a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, para calcularmos o título, nós temos aqui a massa do soluto, 8 gramas, a massa da solução 50. Nós temos grama em cima e grama embaixo, a gente pode cortar. E 8 dividido por 50, isso é igual a 0,16. 0,16 o que, professor? 0,16. O título é uma grandeza adimensional. Assim, nós terminamos os exercícios onde foram abordados a concentração comum, a densidade e o título em massa. Bons estudos para todos e até a próxima.